Imagine dois países enormes. Um é a América, aquele lugar onde sonhávamos estar quando ficávamos em filas para tudo e ouvíamos a voz da América à noite. Não sei vocês, mas eu ouvia. O outro é a China, que naquela época para nós era apenas um grande país pobre, com bandeiras vermelhas e mal em todos os cartazes. E hoje esses dois países não estão lutando com tanques e mísseis, pelo menos por enquanto, mas sim com dinheiro, fábricas, tecnologia, portos e até chips nos celulares. Essa briga já está afetando o nosso bolso, os preços nas lojas, as aposentadorias e o emprego dos nossos filhos. Vou contar desde o começo, porque a maioria das pessoas acha que o conflito começou ontem ou anteontem, quando o Trump, por exemplo, voltou a ameaçar com tarifas. Em 1972, Richard Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos na época, embarca em um avião e vai para Pequim encontrar Mao Tse-tung. O presidente americano aperta a mão do ditador chinês, os dois sorriem como se fossem velhos amigos. Por quê? Naquele momento, os Estados Unidos temiam uma aliança entre o RSS e China. Os soviéticos apontavam mísseis atômicos para Washington e os americanos decidiram afastar a China de Moscou. E à China foram oferecidas tecnologias americanas, créditos, enfim, foi um casamento de conveniência. Muito certo, casamento de conveniência geralmente é o mais duradouro. Existe um cálculo correto, claro. O tempo passou em 2001. A China foi aceita na OMC e recebeu o status de país em desenvolvimento. Eles puderam vender em outros países sem grandes tarifas, mas ao mesmo tempo tinham o direito de limitar as importações para si mesmos para não se prejudicarem. E foi aí que aconteceu o milagre chinês. A China se transformou em uma enorme fábrica de tudo que existe. Tudo o que compramos, de cuecas e meias, até televisores e iPhones, passou a ser feito lá. Barato, rápido e com qualidade. As empresas americanas ficaram felizes. Nós encomendamos da China e recebemos o produto por uma fração do preço que pagaríamos. Ou em casa, o lucro aumenta, os preços caem, os consumidores ficam felizes. Mas depois de 20 a 25 anos aconteceu algo que, bem, digamos assim, não acontecia. E aí aconteceu de novo. A China não continuou sendo apenas uma fábrica barata. Ela começou a ficar mais inteligente. Eles aprenderam a fazer não só meias, mas também chips de última geração, redes 5G, carros elétricos e inteligência artificial. Empresas como Huawei e BIT. As empresas começaram a ultrapassar as americanas. A China construiu a maior frota militar do mundo. Ao mesmo tempo, a China sempre roubou, começou a furtar. Sim, eu acho que começou a furtar faz tempo já. A União Soviética também fazia isso. Para obter tecnologias americanas, por anos enviou espiões e ladrões para nossas universidades, laboratórios e centros de desenvolvimento militar. Os americanos entenderam, nós perdemos a produção, mas os chineses ainda por cima roubam. Nossas tecnologias, ideias, desmontam nossas invenções, fazem engenharia reversa e vendem os produtos roubados pelo mundo todo, e para nós também. Os chineses barram nossos produtos, mas enviam mercadorias abaixo do custo para nós, prática chamada dumping. Para destruir nossos setores e dominar os mercados, quando nossa produção desaparecer, e aí fecharam as fábricas. Ohio, Michigan. Milhões sem emprego, tecnologias e dinheiro indo embora. Os presidentes americanos também encontraram um bom lugar para pegar dinheiro emprestado: a China. Agora devemos a eles enormes quantias, com juros, naturalmente. E em 2018, Trump disse: basta, chega. Ele impôs tarifas, primeiro de 25%, depois de 50% sobre o aço e o alumínio chineses. Ele impôs tarifas sobre eletrônicos. Ele fez o que era necessário para que o comércio fosse justo. Mas a China já se acostumou com isso, e por isso, para eles, quando você pega emprestado, está pegando o que é dos outros, mas quando devolve, está devolvendo o que é seu. Por isso, ao invés de mudar seu comportamento, respondeu da mesma forma. Começou o que se chama de guerra comercial. Trump declarou que se a China não abrir totalmente seu mercado, as tarifas serão de 100%, talvez até mais altas. O que cada lado quer, afinal? A China quer primeiramente barrar produtos americanos em seu mercado. Em segundo lugar, não deixar que seja cortada do mercado americano, ou seja, quer ficar com tudo, ter o melhor dos dois mundos.
Nós, com a ajuda de tarifas altas, cortamos qualquer um que quisermos do nosso mercado. Além disso, eles querem Taiwan. Tem mais uma coisa. Eles querem que o mundo não seja unipolar. Eles acham que já se desenvolveram o suficiente e também se tornaram uma superpotência. Um mundo unipolar tem os Estados Unidos no comando. Já um multipolar é quando a China dita as regras, ao menos na Ásia e possivelmente além. Em geral, eles querem continuar com as mesmas práticas de antes. E eles têm ferramentas para nos afastar das nossas exigências de alguma forma. Por exemplo, os Estados Unidos não produzem antibióticos, e a China pode parar de nos vender esses e outros medicamentos que também não são fabricados aqui. Então, milhares de pessoas vão morrer nos hospitais. Em segundo lugar, nós não extraímos nem produzimos, digamos, elementos de terras raras. Eles são necessários em todos os lugares, inclusive na área de produção militar, e a China detém um monopólio sobre eles. Sem eles, não resistiremos por muito tempo. Por outro lado, a China precisa de petróleo e gás. Eles não produzem isso dentro do país. Podemos tornar o fornecimento de petróleo para a China uma tarefa muito difícil. Agora controlamos a Venezuela e o Irã, bloqueando o acesso da China ao petróleo barato. A América quer trazer a produção de volta para casa. Quer que o Made in Estados Unidos volte a ter significado. Quer que a China pare de roubar tecnologia. Eles roubam, isso é um fato. Milhares de processos nos tribunais. E o principal, quer manter o dólar como moeda mundial e não deixar a China superá-la em tecnologia e poder militar. Como tudo isso pode se desenvolver? Como isso pode terminar? Agora vamos falar sobre 4 cenários reais. Primeira opção, o mais chato, mas o mais provável agora. Paz fria. Trump e Xi se encontram. Eles devem se encontrar em breve, sorrindo para as câmeras, e concordam em reduzir as tarifas. Taiwan permanece na zona cinzenta. Ninguém mexe com ninguém. O comércio continua. Os preços sobem devagar. Todos fingem que nada grave aconteceu e que nada vai acontecer. Segunda opção, guerra comercial. Tarifas de 100%. As cadeias de suprimentos desmoronam. O próximo celular vai custar de $1.500 a $2.000. Muitas fábricas na Califórnia e no Texas vão parar, porque sem peças, componentes, partes, chips chineses e coisas do tipo, não dá para montar nada. Terceira opção. Os chips não são chineses, quero dizer terras raras. Terceira opção, escalada para um confronto direto. A China inicia o bloqueio de Taiwan. Ainda não atira, mas não deixa os navios passarem. Tipo como os Estados Unidos fizeram na época da crise dos mísseis de Cuba. Os Estados Unidos enviam a frota. Ninguém quer atirar primeiro, mas a tensão é tanta que um tiro acidental e pronto. Ninguém mais compra chips. Decolam 3 ou 4 vezes, o mercado de ações cai. 1/3. 40%. Esse é o pior cenário para nossas aposentadorias e economias. Opção 4. Na verdade, é o melhor para nós. A China entra em colapso. A economia está em crise. Os jovens não conseguem encontrar emprego. Protestos. Xi perde o controle. Então a China fica como a Rússia nos anos 90 caos. Mais diferente da Rússia daquela época, aberta para investimentos. Os Estados Unidos saem ganhando. Mas o caos na China também é uma crise global. Não vai ser pouca coisa. Como quando Brzezinski inventou o incêndio na fronteira da União Soviética. Incêndio religioso. Expulsou o Shah, colocou o Ayatollah no poder. O incêndio começou, mas o fogo não seguiu só uma direção. Espalhou-se para todos os lados e queimou em todos os lugares. A mesma coisa pode acontecer aqui. Vai pegar fogo em todo lugar. E agora a principal pergunta. É possível ter uma relação normal? Não precisa ser amizade, dane-se isso. Só comércio sem guerra. Guerra fria, guerra quente, e claro, a resposta é possível. Mas para isso, ambos os lados precisam reconhecer, somos concorrentes, não inimigos, e reiniciar as negociações com base no respeito mútuo, respeito aos objetivos, tarefas e preocupações. Da parte oposta, China está tentando ativamente minar o dólar americano e está criando sua própria moeda. Os Estados Unidos agora querem deixar de ser o policial do planeta inteiro. Eles desejam que cada grande país
Seja responsável por sua região. Assim, talvez a China perceba que a América não busca liderar o mundo e aceite a ideia de domínio. Zonas de influência, onde os grandes estados são responsáveis pela ordem. Não iniciar guerras. Não escalar a situação a partir do desejo de jogar uma bomba atômica em alguém. Nesse caso, um setor na Terra é controlado por um grande país. Nestes setores, o comércio não tem tarifas, mas entre eles há tarifas, sem guerras. Se China e Estados Unidos perceberem que a guerra destruirá todos, eles entenderão não com a cabeça, mas com outras partes do seu organismo. Vamos encontrar uma maneira de negociar e competir sem sangue, mas para isso é necessário a verdade. Para nós também é muito importante espalhar a verdade. Muitos dos nossos compatriotas ainda acreditam na propaganda russa, chinesa. E внутриамериканская, Americana também. Quanto mais pessoas virem essas explicações, mais claro ficará quem é o culpado pelo que está ruim e quem fez para que a vida melhorasse. E senhores, em relação a isso, inscreva-se. Não esqueça de clicar no sininho ao lado do botão inscrever-se. Vou dizer uma coisa para vocês. Se menos de 20% dos inscritos clicarem no sininho, o algoritmo acaba nos escondendo. A gente se prende no próprio mundo. Mas se clicarem, os vídeos se espalham para todos os falantes de russo. Nos Estados Unidos, em Israel, na Europa, compartilhem. Cliquem no sininho. Eu acredito que com Trump será possível salvar o mundo das guerras constantes. Organizar o comércio e a concorrência de forma que seja justa e equilibrada para todos. Trump já mostrou que sabe conduzir negociações duras, mas com o objetivo de paz e não de conquista. Paz e benefício mútuo. Para quê? O lado oposto concorde com você, ou você precisa forçá-lo e então ele vai tentar de todas as formas escapar desse acordo. Ou é preciso encontrar uma maneira de fazer com que ambos os lados fiquem satisfeitos. Tudo bem, talvez tenham chegado a um acordo. Eu gostaria, é claro, de conseguir mais, mas o que eu consegui também está bom. Aqui Trump se concentra no comércio justo, onde ninguém rouba, não sufoca concorrentes, todos competem conforme as regras. Sob sua liderança, os Estados Unidos podem se tornar um exemplo de como construir relações, baseado no respeito e não na dominação. E isso levará à prosperidade global, onde cada lado se desenvolve sem ameaçar os outros. No final, todos sairão ganhando. Dos nossos netos na América até as pessoas na China e na Rússia, no Vietnã, na Hungria, na Ucrânia, em Israel e assim por diante. É isso. Até logo.